sua Bíblia, no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo de número 3. E nós leremos o versículo de número 9 e destacaremos uma particularidade do versículo de número 9. Então, recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Então, recomendou aos seus discípulos que lhe tivessem pronto um barquinho. A particularidade que eu quero falar neste culto de oração é por que a palavra barquinho. Esse era o barco que Jesus, juntamente com seus discípulos, usava. Em mais de um lugar nas Sagradas Escrituras, encontramos a palavra referindo-se àquela embarcação, chamando-a de barquinho. Poderia ser por um motivo afetuoso, mas não era. Por que aquele barco? Em outro texto diz que Jesus não entrou no barquinho, e sim os seus discípulos entraram no barquinho. Que barquinho era esse que podia, no seu tamanho, comportar simplesmente todos os discípulos de Jesus? E ainda Jesus. Para nós, contemplando essa embarcação, dificilmente a chamaríamos de barquinho. Talvez a chamássemos como normalmente ela é chamada nas Sagradas Escrituras, de o barco de Pedro, o barco no qual Jesus e seus discípulos iam para vários lugares. Quão útil era aquele barco? E, de certa maneira, quão necessário era aquele barco? Aquele barco teve uma história. Aquele barco teve uma história na vida de Pedro, na vida da família de Pedro, e aquele barco teve uma história com Jesus Cristo. Aquele barco passou por diversas situações, experimentou não conseguir nada e permanecer vazio do propósito para o qual ele existia, que era para pescar. Aquele barco foi cheio por um milagre sobrenatural. Mais de uma vez, pelo menos 2 vezes, aquele barco vivenciou, passou por uma grande tempestade. Uma com Cristo dormindo dentro do barco. Outra com Cristo se encaminhando para o barco, andando por cima das águas. Então, diríamos que aquele barco testemunhou coisas maravilhosas, extraordinárias, embora o seu testemunho não era como o testemunho, obviamente, dos discípulos, mas aquele barco participou de tudo isto. E se de fato ele era um barco que comportava a presença de Jesus, a presença de todos os seus discípulos, que os levava
para um lado e para o outro, atravessando o mar da Galileia, indo pelo mar de Tiberíades, chegando a terras distantes, aportando em lugares como Gadara, que praticamente era uma outra nação de gente estrangeira. Tanto que você observa que Gadara não era dos judeus, que eles tinham o que judeu não teria, uma manada de porcos. Eles não tinham nada a ver diretamente com os costumes dos judeus. E ali, o barco levou a Jesus e aos seus discípulos em tantos lugares. Mas por que nesse e em outros textos é chamado de barquinho? Como eu disse, poderia ser por um motivo afetuoso, mas não era. Por que motivo, então, se falava barquinho? Porque diante das tempestades, diante das dificuldades, não importa quão grande um barco possa ser, ele não passará de um barquinho. E é isso que nós temos que entender. Talvez isso não nos chame tanto a atenção, mas nós também, diante das tormentas, diante das tempestades, diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das adversidades, diante das provações, quantas vezes nós nos sentimos assim? Pequenos, inhos, pequeninos, barquinhos. Numa poderosa, numa grandiosa tempestade, a maior das embarcações parece ínfima, pequena. E quão arriscado para os homens do mar enfrentarem, como o apóstolo Paulo, não num barco pequeno como este, mas muito maior do que este, enfrentou aquele tufão em alto mar e não se tornou toda a embarcação onde Paulo e tantos outros homens com ele estavam pequena diante do desafio do mar, ao ponto do próprio desafio destruir a embarcação, a própria tempestade destruir. Nos tornamos, não importando o tamanho do ministério, não importando a grandeza de uma pessoa, não importando a importância de um indivíduo, diante das grandes tribulações que podem vir ao homem, nos tornamos pequenos barcos em um grande oceano, açoitados pelas ondas do mar, pelos vagalhões da vida. Por isso, barquinho, para que nos lembremos de como somos pequenos diante do mar, de como somos pequenos, ainda mais diante das tormentas, das tempestades. E se isto não é o suficiente, uma coisa me chama muita atenção na história deste barco. Pois Jesus, no barco e fora dele, acalmou tempestades e andou, em outra ocasião, sobre as águas. Se Jesus caminhava sobre as águas, e se Jesus acalmou tempestades, eu vou me atrever a dizer uma coisa, que o barco precisava muito mais de Jesus
do que Jesus precisava do barco. Essa é que é a verdade. Ah, quão útil era aquele barco, quão necessário era aquele barco. Nos protegia, digamos assim, eu diria, no lugar de Pedro, das tempestades. Nos fazia chegar, passando pelas águas. Mas Jesus caminhava sobre as águas. E Jesus acalmava as tempestades. Então não era o barco que protegia Jesus, mas era Jesus que salvava o barco. Não era o barco que levava Jesus, mas Jesus poderia ir sem o barco. E é nesse momento que o barco nos dá uma outra lição, que ele nos mostra que muito mais nós precisamos de Cristo do que Cristo precisa de nós. Muito mais nós necessitamos que Ele esteja conosco, que Ele esteja em nós, que Ele acalme as tempestades, que Ele venha ao nosso encontro caminhando sobre as águas, que Ele esteja em nós, fazendo com que o propósito para o qual existimos, como o barco fala, se cumpra. E se cumpra plenamente. Pois o barco não poderia garantir a pesca, embora fosse pesqueiro. Mas Cristo garantia a pesca, e a pesca é maravilhosa. E o barco era cheio por causa de Cristo. É isso que nós temos que aprender com este humilde barquinho. Que nós também, no mar da vida, somos pequenos barquinhos, que muito mais dependemos de Cristo do que Cristo precisa de nós. Que só cumpriremos o propósito da nossa existência, Cristo estando em nós. É necessário ter a Cristo. É interessante na história deste barco que por 2 milagres semelhantes, Cristo proporcionou peixes para aquele barco. No primeiro deles, a Bíblia diz que eram sem conta. E então, fala apenas, comparativamente, de uma quantidade grande de peixes. E tão grande era a quantidade que não somente aquele barco, como o outro barco, sendo cheios, quase afundaram, quase vieram a pique. Estavam no limite da sua capacidade. Em outra situação, um milagre no mesmo mar, no mar de Tiberíades, com o mesmo Pedro, se bem que agora jamais experimentado, tendo seguido há anos como discípulo e já apóstolo, o Senhor Jesus Cristo. Pedro assiste à repetição do milagre, no mesmo barco, no mesmo mar. Mas dessa vez, os peixes são passíveis de serem contados. Porque antes era um número sem conta e agora é um número com conta. Diz que eram grandes peixes, mas eram em um número mais limitado. Por quê?
se pesca mais na primeira pesca em número de peixes do que na segunda pesca. Qual a diferença se é o mesmo mar, o mar de Tiberíades, se é o mesmo pescador, Pedro, se é o mesmo Cristo, e agora ressuscitado, ressurreto? Qual a diferença? Recebendo a mesma palavra, lança as tuas redes, confiado tanto agora como antes. Por que a diferença? A única coisa que eu vejo distinta de uma pesca, a primeira, da segunda, é que na primeira, Jesus estava no barco. E na segunda, Jesus estava na praia. Então eu diria, quanto mais perto o Senhor está, maior a pescaria. Nós precisamos entender este grande segredo deste barquinho. Que o segredo não era o barco, que o segredo não eram as redes, que o segredo não era o mar, que o segredo não era os peixes, que o segredo não era o pescador, que o segredo nem era a isca. O segredo sempre foi e sempre será Cristo. Este é o segredo. Jesus é o segredo. Ele é a diferença. Se Jesus estiver em sua vida, o milagre será ainda maior. Jesus não pode fazer um milagre não estando em mim? Sim, pode. Jesus pode fazer um milagre não estando no barco, como não esteve, fez. Mas quando Jesus está no barco, a pesca é maior. A pesca é maior. De modo que você pode apenas receber um milagre ou receber a Cristo e receber o milagre. Então eu te convido a deixar Jesus estar em sua vida. E o milagre acontecerá, mas a proporção no milagre será surpreendentemente maior. Eu te convido a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E aquele que já o aceitou, a trazê-lo para mais perto, mais íntimo, mais junto. Sabe, de todas as pescas que aquele barco contemplou, vivenciou como barco, a pesca mais incrível não foi nem a primeira, nem a segunda. Foi uma que não precisou de Pedro, não precisou dos demais, nem precisou do barco, pois a Bíblia diz que Jesus, quando os seus discípulos chegaram à praia, já tinha os peixes. Pescou Jesus sem anzol, sem rede, sem barco, sem pescador, pescou o Senhor e tinha os peixes já na brasa e disse aos seus discípulos: trazei mais alguns. E assim comeram eles juntos. Esta foi a pesca que provou de uma vez por todas que Cristo não precisava do barco, não precisava do pescador, não precisava da rede, não precisava de nada.
era o barco, era a rede, era o pescador, e somos nós que precisamos de Jesus. Senhor nosso Deus, nós nos entregamos em Tuas mãos e pedimos que o Senhor faça um milagre que esse ministério precisa, que o Senhor faça um milagre que nós individualmente necessitamos. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa-nos pelo Teu poder, abençoa-nos pela Tua misericórdia, abençoa-nos pela Tua compaixão. Nós precisamos do Senhor. Às vezes, Senhor, nós nos valorizamos de tal maneira, damos tal importância, nos sentimos um grande barco. Nos esquecemos que somos apenas um barquinho, que pode ser açoitado pelas ondas do mar, pelos ventos, pelas dificuldades, mas com Cristo. Com Cristo venceremos. Senhor nosso Deus, nós precisamos do Senhor. Essa igreja precisa do Senhor. Esse homem que aqui ora precisa do Senhor. Todos nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, Jesus. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.